esperando começar a gravar aqui, tá lento. Mas depois de uma semana, então, de provas, né? Isso, então agora a gente vai recapitular um pouquinho da técnica de ressonância magnética nuclear, que é uma técnica muito poderosa, muito importante na análise química, porque ela permite, então, identificar, caracterizar a parte qualitativa, principalmente. Então, é uma análise que tem um alto poder de dizer qual é a molécula que está sendo analisada de fato. O detalhe é que o RMN, né, ele precisa que a amostra esteja pura, porque não dá para colocar uma mistura e tentar dizer qual que é a molécula. É por isso que, inclusive, se pensou, né, se colocou como uma possibilidade o uso do RMN como um detector de cromatografia, porque primeiro faz a separação de impurezas e etc., e depois faz a caracterização, mas esse acoplamento, ele é um acoplamento difícil, então é muito, muito raro a existência de um detector de RMN para cromatografia, mas seria muito interessante, porque a gente conciliaria a separação e depois a identificação positiva. De qualquer forma, quando é necessário, então, é feita a separação em uma cromatografia preparativa, aí a gente vai ter a substância pura e depois vai levar para essa técnica espectrométrica. No RMN, a gente tem, então, essa característica da medida aí da radiofrequência que vai ter impacto no núcleo, e esse núcleo tem que ter aquela condição especial, que é um número ímpar, para que exista um spin diferente de zero, que vá sofrer, então, essa interferência do campo que está sendo aplicado em relação à radiofrequência do equipamento, tá? Então, vamos recapitular um pouquinho. Na verdade, então, a gente passou aí todo o conteúdo teórico de como que é gerado o sinal, né, como que a gente vai ter os espectros, e agora a gente vai, então, falar, acho que sumiu outro que eu tinha aberto aqui, eu vou ter que abrir de novo, mas agora, então, a gente vai recapitular aqui numa outra apresentação também, que, na verdade, tem a ver aqui com o tipo de sinal que vai ser utilizado, que é a radiofrequência, então, é uma onda agora do espectro eletromagnético que vai ter um comprimento que é bem grande, com uma energia baixa, e que vai, então a energia aqui ela é bem pequenininha, então ela vai conseguir fazer com que as nossas, deixa eu tirar isso aqui, para não ficar atrapalhando, não deu certo. Então, essa energia baixa, ela vai ter condição, não está apresentando? Não tá apresentando. Então tá, então vamos lá. Pelo menos acho que ficou mais estável agora. Certo. Então, eu estava aqui, ó. Eu estava aqui falando do RMN. Queria ficar livre desse negócio, não deu certo. Então, eu estava falando do RMN, fazendo, então, uma revisão do que a gente já viu da parte teórica, porque agora a gente tem como o próximo passo, depois de ter feito essa longa, a interpretação dos espectros propriamente dito, porque o único exercício que a gente tinha feito era de tentar escrever como seria esse formato, né, do espectro. Então, essa radiação que a gente emprega nessa espectrometria é a radiofrequência, tem uma energia bem baixa, então se a gente compara aqui com a linha, com a régua do espectro eletromagnético, né, então a gente vai ter aqui energia bem alta nos raios gama, no raio X,
essa energia vai diminuindo até que aqui na radiofrequência a gente vai ter um comprimento que é grande, então é da ordem de metro, quilômetro, e a energia é bem baixa. Então, aqui o que vai existir é a transição de spin nuclear, só um pouquinho de cuidado com a forma de escrever, porque teve gente que na prova escreveu o que gera o sinal quando o núcleo sofre transição eletrônica, então o núcleo não sofre transição eletrônica, quem sofre é elétrons, né, porque é eletrônico é de elétron. O spin é que vai absorver essa energia e vai sofrer uma transição, tá bom? O spin nuclear. E só existe esse spin nuclear quando a gente tem essa característica do sinal que vai ser, então, ímpar, né, do número de prótons mais neutros, que vai dar um resultado ímpar. Aí, aqui, a gente vai ter, então, o que será aqui? Vou para cá. Então, a gente vai ter aqui essa transição de spin, né, e é isso que vai ser usado como medida aqui no RMN. Então, o RMN vai ter sinal se existir um spin que for diferente de zero. Alguns núcleos que têm essa característica que permite a leitura é o próton, que é o que a gente mais usa, por quê? Porque ele está presente em tudo quanto é molécula orgânica. Então, acaba sendo útil para a maior parte das moléculas orgânicas. Carbono 13 também é muito usado, porque quando a gente fala de molécula orgânica, tem carbono, né? E esses nitrogênio, flúor, fósforo, silício e etc., já não tem sempre, mas podem ser usados em casos específicos, tá bom? Então, aqui uma representação do que acontece. Então, quando a gente vai ter lá um número atômico ímpar ou um número de massa ímpar, vai existir um spin nuclear que pode ser diferente de zero e a gente consegue medir. Esse spin vai gerar um campo magnético e aí a gente vai ter essas diferenças de energia em relação ao campo magnético que é aplicado. Então, esses spins, eles vão se orientar, eles estavam todos desorientados, né? Então, cada posição aqui sendo, na verdade, aleatória, com o campo que é aplicado, eles se ordenam, né? E aí a gente mede esse deslocamento. Então, é exatamente isso que acontece. Aí, na parte teórica, então, a gente tem aqui algumas avaliações, algumas diferenças em relação à energia, em relação à frequência que é aplicada, mas isso eu não vou entrar em detalhes, né? E o equipamento, ele vai ter, então, uma leitura de todas essas frequências, ele acumula isso, e depois ele usa uma correção matemática, que é chamada de transformada de Fourier, para dar o nosso espectro. Aí, esse espectro, ele vai ter, então, o deslocamento em relação a esses núcleos presentes. Então, se eu estou lendo RMN de próton, que núcleo que vai deslocar? Vai ser os do hidrogênio. Cada hidrogênio pode ter um deslocamento diferente em relação à densidade eletrônica que está vizinha a ele, ou que influencia, né, na própria blindagem desse núcleo. Então, quanto mais desblindado, então aqui, por exemplo, ó, esse hidrogênio, ele vai ter um deslocamento maior. Por quê? Porque ele está ligado a um oxigênio. Então, o elétron que gira aqui ao redor desse núcleo, esse elétron está muito mais deslocado para a direção do oxigênio, né, porque o oxigênio é eletronegativo, do que o elétron que gira ao redor desse núcleo desse hidrogênio aqui. Então, a hora que eu aplico o campo, esse hidrogênio que tem menor energia de elétron para proteger o núcleo, sofre um deslocamento maior. E esses estão mais protegidos pelo elétron e sentem menos o campo que está sendo aplicado. Então, eles vão sofrer um deslocamento menor. Aí, eu vou ter aqui o desdobramento do sinal. Então, o deslocamento é uma coisa, que é a posição que esses sinais vão aparecer, e depois eu vou ter o desdobramento do sinal. Por quê? Porque
eu estou aplicando um campo, mas o vizinho tem um campo também sendo produzido, porque ele gira ao redor do próprio núcleo. E aí ele vai fazer com que exista uma multiplicidade de acordo com os núcleos vizinhos. Mostrando no gráfico, então aqui a gente tem o zero, que é o nosso padrão colocado para que eu tenha um zero aqui arbitrário. Aí eu vou ter um deslocamento menor, né, em relação a esse zero, para quem tem uma blindagem maior, então aqui esses hidrogênios, que estão mais protegidos, sofrem menor influência em relação ao campo, né, que está sendo aplicado. E aqui o deslocamento agora desse hidrogênio que está perto do oxigênio, e que então vai ter um desdobramento maior, tá? E a multiplicidade, então aqui o deslocamento, né? Quando a gente está falando de escala de deslocamento, eu vou ter uma unidade aqui em ppm, né? O símbolo do deslocamento é esse θ minúsculo. Vai depender a resolução que eu vou obter aqui nos sinais, vai depender da frequência que eu aplico. Então, os equipamentos de alta frequência, eles são de alta resolução, né? Mas o deslocamento, ele é, na verdade, em relação, então, ao nosso padrão. Quando eu estou trabalhando com prótons, essa escala, ela tem um valor menor, e quando eu estou trabalhando com carbono, ela tem um valor maior. E eu tenho tabelado esses valores típicos de deslocamento para tipos diferentes de hidrogênio. Então, aqui, um hidrogênio ligado só a carbono, um hidrogênio que já está ligado a um carbono que está com halogênio, aqui que tem 2 halogênios. Então, esses valores, eles são tabelados e ajudam a fazer a interpretação. Hidrogênios de ácidos carboxílicos, hidrogênios de anéis aromáticos ou ligado a anel aromático, né? Hidrogênio aqui que está ligado ao oxigênio no grupo aril também, uma amina, tá bom? E aqui a influência, então, do vizinho. Então, o campo que é gerado no núcleo vizinho também vai interferir, e aí a gente vai ter essas posições, né, de acordo com a blindagem, e ainda vai ter as multiplicidades. Então, quando a gente olha um espectro e a gente vê aqui, por exemplo, 3 picos, significa que tem 3 grupos de hidrogênios. Nesse caso, eles são todos singletes. Por quê? Porque esse CH3 não tem hidrogênio vizinho, então não tem multiplicidade, não desdobra, que a gente chama. Desdobramento é quando esse sinal se quebra, né, em 2, se for um vizinho, em 3, se forem 2 vizinhos, então é sempre o número de hidrogênios vizinhos mais 1. Aí, esse daqui também não tem vizinho, então também é um singlete, não desdobra. E esse daqui também não tem vizinho, então também não desdobra, é um singlete. Aí, aqui tem alguns exemplos de moléculas que têm vizinhos. Então, aí a gente vai ter, então, multiplicidade. Aqui, ainda um outro exemplo que não desdobrou. Então, eu tenho esses 3 hidrogênios iguais, esses 3 grupos, né, de CH3 aqui, eles são iguais entre eles. E, então, eles aparecem todos juntos aqui, ó. Os 9 hidrogênios estão aqui. E aqui eu vou ter esse outro CH3, que na verdade é diferente, por quê? Porque aqui ele está ligado a esse carbono que está ligado a esse oxigênio, tá bom? Aí aqui, o que acontece é que esse daqui, então aqui eu vou ter, né, esse daqui, que é diferente e que tem um deslocamento maior. Aí aqui eu vou ter esses daqui em posições e esse daqui também em posição que dá grupos diferentes, de deslocamentos diferentes. Tá, então esse primeiro aqui
seria o menos deslocado, que é esse daqui que está mais afastado, que são os dois iguais. Aí aqui eu tenho esse, que está ainda no C dupla O. Aí aqui eu tenho esse daqui, que está entre no C dupla O e perto também aqui do OH. E por último, esse hidrogênio, então, que está ligado ao próprio oxigênio. Bom, e as multiplicidades, então, por conta dos vizinhos, sendo, então, o J mais 1, né, que na verdade é o número de vizinhos mais 1, para ter a multiplicidade. Por que esse mais 1? Porque é a posição que eu vou ter esses spins. Então, na verdade, aparece como um triplete, por quê? Porque aqui eu tenho dois vizinhos. Então, o acoplamento dos spins pode ser os dois para baixo, pode ser os dois para cima. E pode ser um para baixo e um para cima. Esse desdobramento central, esse pico central aqui do desdobramento, ele é sempre mais intenso. Por quê? Porque tem uma probabilidade de ter um para cima e um para baixo, ou um para baixo e um para cima, então esse pico é maior. Se eu tenho um quadriplete, então aqui um quarteto, né? Eu vou ter aqui. Quem que é esse desdobramento? É um spin, um acoplamento, né, do spin. Um para cima, outro para cima. Quem que é esse daqui? É um para baixo, outro para baixo. Quem que é esse daqui? É um para cima, aqui na verdade 3, né? Então, um para cima, um para cima, um para cima, um para baixo, um para baixo, um para baixo. Aí aqui eu vou ter o quê? Um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para cima. Bom, as combinações aí possíveis, né, que na verdade vão dar 3, porque pode ser um para cima e 2 para baixo, um para baixo e 2 para cima, um para cima, um para baixo, um para cima, depois o contrário, um para baixo, um para cima, um para baixo, e essas combinações. Não sei se ficou estranho, né? Mas é só vocês escreverem os spins que vão estar acoplando desse mesmo jeito aqui, vocês vão ver. Eu tenho 3 aqui, então vai ser possível ter um para cima, um para baixo e um para baixo de novo. Aí vai, aqui pode ter outra combinação, que seria um para cima, um para baixo e um para cima. Aí uma outra combinação seria o primeiro para baixo, o segundo para cima e o terceiro para cima, depois o primeiro para baixo, o segundo para cima e o terceiro para baixo. Ok? Então, por isso que vai ter 2 picos aqui no meio, porque são 2 possibilidades diferentes de 3 combinações. E assim por diante. Então, aqui, ó, se eu tiver um acoplamento de 6, olha a probabilidade. Tem 20 possíveis probabilidades aqui, 15, 6 e 1 sempre nas beiradas, que seria todos para cima e todos para baixo. Ok? Bom, e aqui já um espectro, então, completo, onde a gente interpreta essa integração para saber o número de hidrogênios do grupo, o deslocamento em relação ao zero para saber a força em si da blindagem que ele tem, o tipo, né, de hidrogênio que é, e por último, o desdobramento. Então, aqui é um duplete, significa que tem um vizinho, tem um H vizinho, e esse daqui é um quarteto, né, quadriplete. Então, 1, 2, 3, 4, significa que ele tem 3 vizinhos. Então, quem é quem aqui? Esse um hidrogênio que tem 3 vizinhos é esse aqui. Por isso que ele apresenta esse desdobramento em 4. Como é que eu sei que é esse mesmo? Pelo próprio deslocamento, que vai ser maior porque ele está ligado a um cloro, 2 cloros, né? Então, aqui ele está quase em 6 ppm de deslocamento, está bem desblindado. Enquanto esse CH3 está bem mais afastado em relação ao cloro, que é eletronegativo, então ele tem mais elétrons para proteger o núcleo, então ele sofre uma interferência menor do campo que está sendo aplicado.
E ele se apresenta como um dublete, por quê? Porque ele está vizinho ao CH. Então, ele está vizinho a um hidrogênio, ele aparece como N+1, 2 picos. Ok? Então, basicamente é isso. Aqui tem o sinal da integração. O sinal da integração é essa linha, né? Mas não está sendo indicada a medida. Quando a gente pega um espectro real e o equipamento não dá o valor, a gente pega a régua, tá? Mede em centímetros a altura dessa integração aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui, mas eu acho que não. Então, marco, né, aqui essa integração. Então, vou marcar aqui essa integração ó, pela régua aqui, em centímetros. Soma o número total de hidrogênios, então aqui tem 4 hidrogênios. 4 hidrogênios é igual a soma desse, mais essa integração aqui. Então, essa integração é da régua, né? Desse sinal aqui, desse degrauzinho aqui da integração que é marcado. Então, eu somo e indico aqui, por exemplo, vamos supor que dessem 4 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Então, 6 centímetros igual a 4 hidrogênios, que é o número total. 4 centímetros é X, 2 centímetros é X'. E assim eu encontro, então, o número de hidrogênios em cada pico, tá? E tem equipamento que não, que já vai dar o valor fechado, tá bom? Então, aqui está sendo explicado, né? Porque essa altura aqui dos sinais é diferente, mas é por conta, então, da probabilidade lá dos spins, né? Ó, o desenho aqui para ilustrar aquilo que eu estava tentando falar. Então, os da beirada são todos aqui para cima, aí o da ponta do outro lado aqui são todos para baixo. Aí aqui no meio as probabilidades, 2 para cima, 1 para baixo, 2 para baixo, aqui, peraí. 2 para baixo e 1 para cima, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para cima, 1 para baixo, 1 para baixo, 2 para cima, 1 para cima, 2 para baixo. Então, por isso que aqui no meio vai ter 2, e aqui 1 e 1, e esses são maiores, né, são 3 vezes maior do que esses daqui da beiradinha, porque, na verdade, então, a gente tem um número maior aqui de probabilidades do que aqui, de combinação desse acoplamento, tá bom? Aí, valores, né? Então, aqui a gente acaba se acostumando quando fica mais prático no RMN. Por volta de 7 ppm de deslocamento, em geral, a gente tem aqui anéis aromáticos. Então, hidrogênios de anéis aromáticos. E eles não aparecem como um único pico, porque, na verdade, esses hidrogênios aqui, eles acabam sendo diferentes entre si. Eu vou ter aqui uma substituição, então esses que estão aqui mais próximos são diferentes, aí esse está ligado a esse que está próximo disso é diferente, esse está ligado a esse que está ligado a esse. Também, então, acaba tendo aqui uma divisãozinha que não é muito perfeita, que acaba ficando um pouco tortinha, difícil, né, de enxergar direito, mas que, em geral, a gente acaba se acostumando, então, próximo a 7, 7,5, a hidrogênio de anel aromático. Aí, aqui, já tem um sinal, então, mais fácil, né, de interpretar, que aqui é um quarteto, por conta de 3 vizinhos que ele tem, então, tá aqui. E esse que tem o menor deslocamento em relação ao zero, então tá sempre mais próximo aqui ao 1, em geral, é um CH3. Então, confirma aqui, CH3, e ele tem que ter um triplete. Por quê? Porque ele tem 2 vizinhos. Então, aqui 3 mesmo, 1, 2, 3. Então, confirma quem que é esse hidrogênio, tá bom? Aí, aqui outros exemplos, né? Então, o que a gente tá vendo aqui. A gente vai ter aqui, ó, esse CH3
diferente desse CH e esses dois CH3 iguais. Por que iguais? Porque aqui tem um plano de simetria. Então, esse CH3 é igual a esse CH3. Um está para cima, outro está para baixo, mas a vizinhança dele é a mesma. Então, eles são, na verdade, de mesmo deslocamento. Então, são 6 hidrogênios que vão aparecer no mesmo grupo. Aonde que eles estão? Eles estão com um menor deslocamento, por quê? Porque eles estão mais afastados do oxigênio. Esse está mais perto e esse está mais perto. Esses estão mais longe. Então, eles são o primeiro grupinho aqui a aparecer. Quantos picos representam esse grupo? Quantos picos, na verdade, de desdobramento representa aí esse conjunto aí de hidrogênio? Eles têm quantos vizinhos? Ele tem um vizinho só. Então, ele está ligado ao CH. Então, ele é um duplete. Então, tá aqui esse conjunto de 6 hidrogênios. Aqui tem o valor da integração. Então, 6 hidrogênios é o que vale esse integralzinho da integração. Confirma que são esses hidrogênios aqui. E que está ligado, então, a esse hidrogênio único, porque apareceu como um duplete. Aqui é só uma ampliação, né, para que seja melhor a visão do duplete. Aí, esse conjunto aqui representa 3 hidrogênios. Quem que é desses grupos? Só pode ser esse daqui, por quê? Porque ele está mais próximo ao C duplo O, porque esses, né? Ele não tem vizinho, então ele é um singlete e ele tem 3 hidrogênios. Então, 3 hidrogênios na integração e ele é um singlete. E esse último aqui, que é esse hidrogênio único, está próximo ao C duplo O e está ligado a 6 vizinhos. Então, ele vai aparecer como um pico de 7 desdobramentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse monte de sinalzinho aqui é pequeno em relação aos outros, por quê? Porque aqui é um hidrogênio só, que é esse CH aqui, ok? Então, a gente precisa pegar o jeitinho, né, porque acaba aparecendo que é um pouco contrário. E aí, eu vou depois ter que fixar isso, né, para poder interpretar adequadamente deslocamento, a intensidade do sinal, que é proporcional ao número de hidrogênios do grupo, e o desdobramento, que tem, então, a indicação de quantos núcleos vizinhos tem ali, tá bom? Então, aqui tem mais algumas informações quanto ao desdobramento, né? Em relação a essas frequências dos sinais, as distâncias desses deslocamentos. E aqui mais alguns exemplos. Então, aqui, hidrogênio que está ligado à aromática, a gente já sabe que está com um deslocamento maior que 7. Esses outros hidrogênios estão ligados a uma dupla. Então, eles também deslocam mais do que quando eu tenho só ligações sigmas. Então, aqui tem um deslocamento de 5 e um próximo a 6. Que seria um desses outros hidrogênios aqui próximos à dupla. Tá bom? Bom, e aí alguns outros exemplos aqui para entender alguns deslocamentos, desdobramentos que já não ficam tão perfeitos, né? E agora a gente pode passar para os exercícios. Eu não lembro se eu enviei para vocês, eu lembro que eu enviei a lista, tudo, mas eu não lembro se eu enviei essa interpretação aqui de espectros. Acho que eu fechei em algum momento aí. Depois eu abro ela de novo. Que aqui está a lista.
Não tá aqui. Então, eu preparei um materialzinho para ajudar nessa sequência da interpretação dos espectros. Deixa eu abrir aqui de novo, que agora a gente só vai fazer exercícios, tá? Então, aqui, na verdade, a gente tem um roteirinho, né? Resumido de como fazer essa interpretação dos espectros, porque tanto a RMN quanto o infravermelho acaba sendo quase que um jogo de quebra-cabeça. A gente vai montando os pedaços, né? Para ter a ideia da molécula, ok? Então, é assim que a gente faz o uso dessa técnica na prática. Então, aqui nesse roteirinho de como interpretar, eu falo um pouquinho do RMN de próton, de carbono 13, que são os dois principais. E aqui uma sequência, né? Então, o deslocamento em relação à blindagem, que ele vai ter, o próprio padrão, que é o mais usado é o TMS, e uma tabela. Então, aqui valores que a gente encontra na literatura para alguns tipos de hidrogênio. Também tem, é claro, para carbonos, né? Carbono 13. Então, aqui a gente pode usar essas tabelas, né, para fazer uma primeira interpretação de qual é o grupo de hidrogênio. Também é possível usar esse tipo de régua aqui, que vai dar a mesma ideia de deslocamento. Então, aqui um hidrogênio de uma amina, aqui o hidrogênio de um CH2, né, com 2 radicais, aqui um halogênio, né, não é uma tabela tão completa, quer dizer, uma reguinha aí com deslocamentos típicos, não é tão completo quanto uma tabela, mas já dá uma ideia. E aí, a ideia também aqui de conseguir, inclusive, verificar tipos de isomerias, que são possíveis ver diferenças, né, de posição de ligações pelo RMN, por mais interessante que possa parecer, tá bom? Então, tem um pouquinho dessa explicação. A história dos desdobramentos, resumidamente também, né? Para ver os vizinhos. E a ideia, então, aqui é ajudar para fazer esses exercícios de interpretação, com esse resumo. Tá bom? Quem quer o hidrogênio que está mais afastado, quantos que vai ter. Então, a dica, né? As dicas aí para poder interpretar, né? Então, primeiro a gente deve fazer o ICH também, como a gente fazia na interpretação do espectro de infravermelho, é o nosso passo 1. Então, o ICH, ele dá uma ideia das insaturações, isso é importante, para que a gente já tenha, a partir da fórmula molecular, a ideia, então, da estrutura em relação a se tem quantidade de hidrogênios em certos grupos, ou se eu tenho duplas ligações, ou anel aromático, insaturação com oxigênio, etc. Então, a gente transforma em uma fórmula de alcano, subtrai da fórmula real, divide por 2 o número de diferença, né, de hidrogênio, para saber o número de insaturações. A gente vai fazer uma prática para lembrar, né? Então, fica dessa forma aqui, o número de carbonos vezes 2 mais 2, menos o número de hidrogênios que tem na estrutura real, dividido por 2, e aí vai dar o número de insaturações. Quando tem oxigênio, eu ignoro. Quando eu tenho halogênio, eu somo o hidrogênio, para dar certo a conta e não dar fracionário. Quando eu tenho nitrogênio, eu conto como meio carbono.
Aí tem alguns exemplos ali. Na dica 2, tem, então, alguns grupos funcionais que eu devo procurar pelo próprio deslocamento, que está na tabela. Na dica 3, eu vejo, então, a relação aqui da razão, né, em relação à fórmula molecular. Na dica 4, eu vejo aí um número da integração para ver o número de hidrogênios que faz parte daquele grupo, né? Se são 2, 3, 4, 6 hidrogênios. Aqui eu vejo a multiplicidade para ver quem são os vizinhos. E eu junto tudo isso para chegar na minha fórmula molecular. Muitas vezes, a gente vai ter uma informação adicional. Então, é comum que quando a gente está fazendo análise de RMN, a gente também tenha o infravermelho para confirmar a identidade, tá? Então, também está sendo colocado aqui como exemplo essa análise conjunta. E aí, tem um exemplo aqui também, tá bom? Mas a ideia, então, é a gente voltar para a nossa lista de exercício. Nós tínhamos feito só um exercício aqui da parte 1 da lista, né? O número 1 aqui da lista, que tem vários itens, que era para imaginar como seria o espectro, quer dizer, esboçar como seria o espectro. Então, aqui eu fiz com vocês, né? Esse daqui. E agora a gente vai fazer, então, esses aonde é fornecido a fórmula, né? E eu preciso, de verdade, descobrir a molécula que é a dona desse espectro que está aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho, aí vocês podem dar uma recapitulada, então, nesses itens todos, que são importantes para a gente poder analisar esses espectros, né, e resolver esses exercícios, e aí eu volto daqui a 15 minutinhos para fazer um com vocês, e aí depois vocês vão fazer um sozinhos também, tá bom? Combinado? Então, vou beber uma água e tal, né? E aí já volto aqui. Deixa eu ver que tinha uma perguntinha. Quanto maior a altura do espectro, maior a quantidade de hidrogênio? Sim, Gustavo, só que você tem que levar em consideração que se fosse tudo singlete, aí a intensidade do sinal seria fácil de avaliar, né, de comparar. Só que como tem o desdobramento, então se eu tenho um singlete e o do lado é um dublete, na soma dos dois é que eu vou ter a intensidade do grupo inteiro, do número de hidrogênios. Então nem sempre é visualmente tão fácil de enxergar. Por isso que no espectro a gente tem essas integrações aqui, ó. Porque aí a gente mede pela integração. Se essa integração é maior que essa, é porque aqui eu tenho um número maior de hidrogênios do que essa. Ok? Porque eu avaliar pelos números aqui, como eu tenho uma multiplicidade bem maior, fica difícil eu dizer isso é maior que isso. Não sei, mas aí por isso eu meço pela integração e não tento medir a altura do pico, tá bom? Tanto que aqui, ó, dá quase igual, né, as duas integrações, mas se eu fosse dizer, eu ia dizer que esse tem uma altura maior, mas é porque esse desdobrou só em 3, esse já desdobrou em um monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, aí eu conto pela integração para ficar mais certinho, ok? Maior integração, maior número de hidrogênios presentes, tá bom? Então, vamos fazer esse intervalo e aí a gente já volta para fazer esses exercícios, tá? Até mais.